pessoal, vamos lá gravar agora o 2, né? Você sabe, isso aqui é uma regravação para o YouTube, né? Que eu gravei há algum tempo atrás, não é muito tempo, algum tempo atrás, né? Acho uns 3 ou 4 meses atrás que venho gravando. E eu gravei por, não mais uns 3 meses ou 2, 3 a 2 meses. E eu gravei para o Facebook, né? Para pôr no Facebook, botei lá na galeria. E eu tive que esvaziar, se perdeu. Eu não pude botar no YouTube, eu botei dos 5 em diante até o 14. E do primeiro, segundo, terceiro e quarto eu não pus. Eu já fiz um, agora o 2, né? Essa é a regravação, tá? Mas é a mesma coisa, é o mesmo assunto, tá bom? Então vamos lá. Especial para o YouTube, que é para os amigos do YouTube também verem, né? Tá bom? Então vamos lá. Nós vimos no primeiro, no primeiro número 1, as leis do natural, né? Eu falei do chamado Deus natural, do diabético, né? Que não pode comer açúcar, a lei dos Deus do diabético, por ter um colesterol alto, que não pode comer gordura, né? Vimos o aspecto psicológico, aquele da namorada, né? Que eu falei, que o rapaz, a moça, muito namorada dele, que se deu mal, né? Que é, aí eu leio a lei aí do natural aí, primeiro do grupo dele, né? Da turma dele, né? Que tinha, quando era rapaz também tinha, né? Agora não, da minha turma é só velho, né? Mas aí, na época do rapaz, a gente saía junto, aí eu, fica em casa mesmo. Não tem mais isso, né? Se bem que tem uns velhos aí que, né? Pois é, então é isso, né? Então, essa é a psicologia da turma, né, lá que rompeu lá a lei da psicologia da turma, olha, né? Não namora com você namora dele, não vai te dar mal, não firma compromisso, né? Pois é, que ele se deu mal. E tem a punição também para violação, né? O diabético, se tomar, ele vai ter problema de saúde, né? A vista embaçada, problema cardíaco, hepático, né? Uma série de problemas, né? Que ele vai ter, sujeito a mais infecções, né? E o colesterol alto também vai entupir a veia do coração, vai ter um infarto, vai até morrer, né? E o rapaz lá da moça, né? Vai ficar, né? Triste, né, coitado, né? Se não sair para pancadaria, né? Se for. Pois é. Então, eu falei do empresário, do remorso, né? Que ele despediu um empregado lá, porque ele fez lá um negócio que ele não gostou. E no outro dia mandou chamar ele no escritório e readmitiu, né? Com remorso durante a noite. E eu falei, se fosse no espaço, né? Quando a gente fica com remorso e sai da terra faço uma coisa que ruim, e sai daqui com aquele lá que eu fiz. E lá, como é que eu vou consertar? Aí é que é, né? Porque eu estou sem corpo, né? Que o espírito ele vai para a onipresença, ele se expande. Né? Eu vou falar disso, tem um capítulo que eu faço, um vídeo que eu faço disso. E depois na onipresença ele não tem corpo. Como é que ele vai voltar aqui para consertar? E aí? Ele vai estar diante da consciência dele eternamente, né? Jesus disse que é eterno, né? Pode ser que seja ele esteja falando figurativo, de forma relativa, né? Mas for absoluto é eterno mesmo, né? A gente não sabe, né? Porque Jesus falava de forma, às vezes, relativa. Por exemplo, hoje é pai e mãe, né? Ele falava de hoje é pai, quem não hoje é seu pai, quem não hoje é seu pai e sua mãe, seu irmão, sua irmã, ou a sua própria vida não pode ser meu seguidor, né? A gente sabe que isso aí está falando relativo, é amar menos, né? Porque lá no começo, ele mesmo disse na pessoa do pai, funcionando como pai, o que é que ele disse? O pai e mãe, né? Não é isso? Pois é, então ele não pode dizer duas coisas contradizentes, então ele tem que interpretar uma. Aí interpreta essa do ódio que a gente vê que não pode ser, né? Então, e se fosse no espaço? Agora, a lei de moral, os 10 mandamentos, né? A violação pode ter consequências terrenas e espaciais. Terrenas. Na terrena tem perdão, né? A gente faz uma coisa, mas a gente consegue perdoar, né? É aquilo que eu falei. E no espaço, aí que está. Né? Aqui no espaço a gente pode ter as consequências, por exemplo, essas do Deus natural, né? As violações, que tem violações mesmo, que a gente briga com alguém, né? Com aquele empresário que despediu, né? Faz o mal, né? Se aborrece, né? Sem falar daqueles que são mal mesmo, né? A gente vê aí um bocado aqui mal mesmo, né?
que tira direito de pobre, né? Isso é lá daquele congresso, né? Pois é. Então, e lá no céu, né? No céu não pode mais, né? E o inferno, o céu no espaço, né? O céu, como é que vai ser o céu no espaço? É o céu mesmo, né? É bem-aventurança, né? Por ter feito bem na terra, né? Alegria, felicidade eterna, né? Assim como o ruim é eterno, o bem também é eterno. E o inferno é a desolação, né? Por ter feito mal, não poder mais, é o remorso, a agonia, a angústia, a depressão, o desespero por não poder mais resolver isso. Aquilo vai ser horrível, né? Aquilo queimando como fogo, aquele, né? É o fogo aí que fala, fogo eterno, Jesus, não é o fogo químico que queima a sua mão na hora de você cozinhar lá no fogão, numa vela, no fósforo, no isqueiro, não. O fogo é o fogo do remorso, da angústia, da depressão, né? Do desespero que vai queimar eternamente, o fogo é eterno. Agora, se é eterno, a gente não sabe se é absoluto ou relativo, tá bom? Então é isso aí. Agora, Moisés, olha, Moisés não se tem certeza se existiu ou não, porque não existe na história do Egito que o povo hebreu tem estado no Egito, não existe, tá? E só é histórico de Davi para cá. Só se conhece na história de Davi, do rei Davi para cá, né? Que inclusive é da onde veio Jesus pelo lado de José adotivo, né? Parece que Maria também era da descendência de Davi. O povo israelense não se encontra na história do Egito. Não existiu. Ou foi apagada. Ou foi apagada, né? Pode ser que um faraó daquele que depois do escândalo, né? A vergonha de ter atravessado o Mar Morto, né? Por um milagre feito por Jesus, que tem um poder no espaço, né? Ele fez isso, forças físicas ocorreram, sobrenaturais ocorreram, né? É possível, não é? Tudo não é possível no mundo de hoje. A física descobre cada coisa hoje que no passado a gente não sabia, que hoje a gente sabe que é verdade. Eu sou professor de física, eu lido muito com isso. Então foi tirado de Israel do Egito e no deserto e foi entregue os 10 mandamentos. Naquela época havia muita violência. Jesus inspirou os 10 mandamentos. Inspirou e eles deviam resolver resolver a maneira de punições. Olha, Jesus nunca disse para matar ninguém, Deus, né? Porque na Bíblia você vê ele falando, olha, vai lá, mata as mulheres, as crianças, ele nunca fez isso. O que ele inspirava é assim, resolva esse problema aí, como ele inspira hoje, né? Olha, vocês têm que resolver esse problema aí. Por quê? Assim. Eles que, de segunda cultura deles, que eram violentos, iam pela violência. Mas ele nunca mandou matar ninguém. Se fosse hoje, a mesma inspiração que ele deu para lá, hoje, ele resolveu pela psicologia. Lá ele resolveu pela violência, e a cultura dele só era violência, um povo extremamente violento. E hoje tem violência, né? Nós vemos lá que do mito aí, né? Violento, né? Querem matar 30 mil, não sei o quê, né? Isso destruiu a Amazônia aí, liberou os garimpos, os garimpeiros matavam as indígenas, as meninas, as mulheres meninas estrupadas. Isso não é violência? Devia estar lá, né? Há 6.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, não agora, né? Nasceu na época errada. Tá vendo? Então é isso aí. Então, acostumado à violência, sempre na violência, não é isso? Então, Jesus sempre foi bom. Ele não mostrou há 2.000. Ele é como ele se mostrou há 2.000 anos, né? Um Jesus bom. Ele sempre foi bom, né? Ele nunca foi violento, não é mesmo? Olha só a natureza. E Deus sempre foi bom, olha só a natureza, né? Você tem os rios, né? Cheios de peixe. Isso foi a natureza que deu para nós. É o Deus natural, ele é bom, não é? Ele criou junto, ele no lago, segundo a evolução, o mesmo laguinho que criou um ser humano, um ser mais desenvolvido, criou o menor. E o menor se alimentava, o maior, mais desenvolvido, se alimentava do menor, das plantas, né? Que foi dado para alimentar. A planta não tem alma, né? Ela não sente dor. Então a gente comeu as plantas, comeu os bichinhos menores, né? Que tem a consciência da dor menor, né? Tem que ser assim, não tinha outro jeito. Então, eu fiz acontecer. E hoje, essa evolução continuou.
Olha, hoje nós temos rios aqui, os peixes aqui no Pará. Olha, Pará significa Rio Grande, né? Pará, Rio Grande. Mas, na verdade, Pará, são vários rios aqui, rios grandes, né? É na língua do índio, do Tupi-Guarani, né? Da língua do Nheengatu. Nós temos aqui muitos rios com peixe, com viramutaba filhote, aqui filhote mas aqui não, perto do oceano. Temos a gurijuba, temos a gó. É peixe gostoso, né? A tilápia, que faz criador de tilápia, né? Não é mesmo? Aqui tira o caranguejo, eu adoro um caranguejo lá, né? Caranguejo, mexilhão. Tem gente que não gosta de mexilhão, acha nojento, eu gosto, né? Não é mesmo? Tem as frutas aqui amazônicas, cupuaçu, bacuri, muruci. E olha, picolé, sorvete delicioso. Quando você vier aqui no Pará, você vê. Eu quero nascer aqui mesmo, viu? Pois é, isso não foi dado de graça para a natureza. Agora o homem, com o capitalismo dele, industrializou isso, né? Aí estragou tudo, não é mesmo? Isso que é verdade. Era isso aí que foi dado de graça para nós, para todos, né? Devia ser um outro sistema que desse lugar, que todos pudessem usufruir, não é mesmo? É isso aí. Então é isso aqui. Então, a violação às punições. Sim. Sim, a natureza. Nós sobre as violações, as punições, acho que assim como as violações de Deus natural implicam punições. Comer açúcar, gordura, diabetes, eu já falei disso, né? De forma que sofremos do diabetes, colesterol. Na minha consciência, o poder de consertar, e na minha consciência, diante do poder de não consertar erros, né? Por exemplo, os bolsonaristas, né? Quando eles foram para lá, né? Quem apoia monstro é cúmplice da monstruosidade, né? O presidente Lula lutando aí para consertar as coisas que esse homem fez, né? E ele está muito melhor que era antigamente, né? A direita sempre no poder, desde o descobrimento, nunca tirou esse país do chão, e a esquerda há 20 anos melhorou muito e eles dizem que não melhorou, né? Essa é a verdade. Agora os vícios, né? Olha, para finalizar, vou falar de 2 vícios aqui que eu acho importantes, né? Olha, existe o vício orgânico, né? Agora da intimidade, né? Do modo de viver de cada um, né? Olha, a natureza, ela dita o nosso modo de viver, né? Porque a natureza nos controla, né? A gente não pode estar mudando as coisas naturais da vida, né? Do nosso corpo até, né? Não é mesmo? Estragando nossa vida com vícios, né? Essas coisas todas, né? Tem que ter um certo regramento, não é mesmo? Porém, eu vou falar de 2 vícios aqui. Olha, o vício orgânico. É o vício orgânico do alcoólatra, né? O sujeito se enche de álcool. Ele começa bebendo assim, socialmente, né? Não, tem uns que até controlam. Antigamente, antes de eu ter esquizofrenia, porque eu tomava remédio controlado, eu tomava nas festas de aniversário, aqui no Ciro de Nazaré, que a minha tia fazia, né? Na casa dela era uma festa, né? Via gente do interior, meus parentes do interior, aqui do interior do estado, parecido da minha mãe. Ela também, do meu pai, era português, filho de descendente de português. Mas da minha mãe era daqui português com indígena, no interior do estado. Vinham lá para casa, ficavam, né? Então trazia, era galinha, peru, porco. Ficava o quintal ficava cheio de animal, fazer uma maniçoba lá, vatapá, né? Comigo. Na casa da minha tia o banquete era maior, né? Então, e ele tomava às vezes a cerveja mesmo, né? Álcool já, vinho, né? No Natal também costumava tomar vinho, agora não tomo mais porque, devido ao período da esquizofrenia, eu fui proibido pelo médico de tomar, né? E depois que eu voltei ao normal, há 4 anos atrás, eu não tenho mais nada, e pelo fato de não tomar mais, eu perdi o gosto por essas coisas, né? Eu não tomo bebida alcoólica, só refrigerante, porque eu sinto um gosto ruim na minha boca, né? Eu fumava também. Na minha adolescência, no vestibular, todo mundo fumava, né? E eu era um fumante passivo, porque a atmosfera lá, né? Parecia que você estava no céu, né? Só fumaça, você estava nas nuvens. Aí o meu pai fumava e eu também fumei, né? Fumava cigarro, aquele cigarro, ministro, Hollywood, né? Depois meu pai deixou de encher também, lá nessa época.
Nunca mais botei cigarro na boca. Mas de álcool também não, porque quando eu ponho assim, sei lá, me faz mal, né? Não, devido ter passado 47 anos sem essas coisas, né? Eu é de mim mesmo isso, né? Se eu quisesse, né? Mas não quero. Então, os alcoólicos. Então ele começa a tomar e ele vai, até que causa uma dependência química, né? E depois de dependência química, ele não pode mais deixar assim, porque se ele deixar, vem as crises de abstinência, né? Causa uma dependência. E a pessoa. Então a pessoa que tem isso, olha, às vezes a pessoa é uma boa pessoa, né? Legal, né? Eu conheço um aí lá na minha instituição religiosa que era bom, legal, né? Confiável, ele era pintor. Ele trabalhava aqui no centro da cidade para os ricos, né? Lá nos prédios no alto, eles deixavam ele sozinho na casa, com riqueza lá, com cofre. E ele fazia certinho, nunca mexeu em nada. E era legal, correto, né? Só tinha o vício do álcool, né? E eu, conversando com ele, perguntei assim, o que te levou a isso? Sabe como foi? Eu até disse assim, olha, se for algum problema que tu tem que tu não queira dizer, viu? Não tem problema, não é preciso dizer. Eu quero só que tu me diga que eu quero fazer umas orações por ti, né? Eu faço orações para que Deus te force, assim, para te ajudar a te resistir a isso, né? De sair. Porque se for uma dependência genética, não tem cura, né? Agora, se for uma dependência pegada assim, um vício mesmo, tem cura, né? Dependendo se fosse mortal, mas se for genética. Tem uns alcoólicos anônimos que só para eles resistirem, né? Mas nunca que vai deixar. Então ele disse, não, é que meu pai bebia e eu fui experimentar beber devagar e foi e me acostumei. Mas agora uma pessoa dessa, viu, ele deixando o corpo, ele para mim ele não vai sofrer no espaço, né? Ele não tem remorso de ninguém, ele não fez mal a ninguém. Ele só está com problema no corpo, está fazendo mal para ele mesmo. Eu pergunto dele aqui, né? Por quê? Porque ele cai na rua, né? Ele vai andando na rua, aí cai lá, aí vem o celular aparece no bolso, passa lá um bandido, às vezes até a gente mesmo assim, normal, que rouba, né? Tem uma oportunidade, aí diz que a ocasião faz o ladrão, ele leva o celular dele, né? Vê um cachorro, faz xixi nele, né? Vê cachorro anda na rua, faz xixi nele. Vê aquela turma que não gosta de ver gente pobre que na rua, né? Mendigo, que chuta, né? Chuta lá, os caras até jogar álcool e tocar fogo, né? Então o inverno dele é que ele vai cambaleando pela rua, aí sai do meio fio, vai para trás, vem um carro, bate nele, voa lá, né? 3 metros, 5 metros lá, vai, leva ele para o hospital, passa lá 4 meses se recuperando, todo quebrado, enfaixado. O inferno dele é aqui, né? Sendo daqui está livre, né? Então, agora tem um outro vício aqui, que esse aqui é mais difícil. Eu tenho até um certo medo de falar, porque pode me chamar de moralista, mas não é moralista, é realidade. O problema sexual, né? Que é muito. Gosta muito, pratica muito sexo sem descontrole, desregrado. Ele também vicia também. E é um vício severo isso. Porque, inclusive, causa dependência. Né? Todo dia, toda hora, chega um dia que ele não consegue mais controlar. Tem gente que procura psicólogo. Precisa de sexo, é psicólogo. No casamento, no casamento isso não acontece, matrimônio, porque quando o sujeito é casado assim, novato, né? Que está assim, entusiasmado, sem entusiasmo, né? Aí quer toda hora, né? Mas pera lá, né? Não é mesmo? Isso aqui já não está passando do limite, controla aí, rapaz, que assim não dá também, né? Então ela controla, né? Quando o sujeito é muito entusiasmado, o senhor lá, né? Ele está muito entusiasmado, né? Muito vivo, afoguentado, né? Ela controla. Mas quando o sujeito é livre, assim, né? Ele sai, né? Aí vai. Se ele não se controla, tem que se controlar, né? Senão pega, né? Agora, me diga uma coisa, se essa pessoa morre e sai daqui nessa situação, né? Ele pode até não ter outros problemas de honestidade, assim. Mas ele sai daqui. Então lá, o vício orgânico, no organismo fica aqui. O organismo morreu, acabou. Mas ele sai livre. Era problema no corpo.
tá? O neurotransmissor ficou aqui. Mas o vício moral vai na alma dele. Não fica no corpo, vai na alma dele, porque o vício moral é na alma. E lá em cima, se tiver uma crise de abstinência no espaço, ele está sem corpo e não está na Terra. Lá não tem mulher, né? Não tem o corpo lá. Está na Terra e não pode voltar na Terra. Ele mesmo não tem corpo, ele está só com aquela impressão. E aí? Ele vai ficar com aquela coisa horrível, aquele sentimento. Jesus disse que o negócio é eterno, já pensou? Não é mesmo? Já pensou a situação desse? Não é mesmo? Eu não quero nem pensar, porque me disseram que uma crise de abstinência sexual é horrível, né? Aqui na Terra, quando está aqui na Terra, a pessoa é capaz de estuprar um outro, uma mulher, né? Ou então, quando é mulher, é capaz de, sei lá, agredir um homem, né? Tentar, né? À força, né? A gente vê casos, né? De que pega um rapaz assim, prendem, né? E amarram, né? Não é mesmo? Pois é, então é isso, viu, pessoal? Vou ficando por aqui. Olha, eu não quero que vocês pensem que eu sou moralista, né? Eu não estou pregando isso como moralismo. Eu estou pregando isso como uma possível realidade, né? Que pode ser que esteja errado, tá? Pode. Mas o problema é se estiver certo, né? Entendeu? Então, eu acho que o regramento em tudo é bom, né? E se quer regrar em tudo, não abusar das coisas, né? Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Não sei se ficou muito longo esse vídeo, né? Então, esse é o 2, né? Acho que abrangiu tudo, né? Que eu que falar. Então, até a oportunidade, até o 3, né? Depois vem o 4, aí acaba essa pequena série de 4 aqui. Aí emenda no 5 que está aí no YouTube, né? E o pessoal lá do Facebook já tem tudo, né? Tá bom? Mas eu vou pôr isso no Facebook lá para gente lembrar. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, né? Um abraço. Tá fazendo uma manhã do sol aqui, né? 27 de março, né? Uma quarta-feira, né? Tá um sol bonito aqui, estou de frente da minha janela aqui, muito bonito mesmo, olhando aqui para a minha área de fundo, né? Está muito bom. Então, um abraço, bom dia para vocês todos e até logo. Então,